Hoje nós vamos iniciar aqui no meu canal uma série de vídeos sobre batalha espiritual. Até agora eu vinha falando sobre hinos, cânticos, compositores, mas eu notei que há um assunto hoje mais urgente para falarmos aqui para o Rio Grande do Sul, mas também para todos os meus seguidores do Brasil, que é sobre o mundo espiritual do Rio Grande do Sul. Talvez os meus amigos fora do estado do Rio Grande do Sul desconheçam a dimensão espiritual do estado. Por isso resolvi escrever e falar que o Rio Grande do Sul enfrenta uma crise espiritual sem precedentes, em que as forças do ocultismo penetraram todas as camadas da sociedade, e, em certos casos, influenciando igrejas para que fiquem inertes e deixem de operar na área de batalha espiritual. Até a sua liturgia se tornou uma liturgia monótona. O Rio Grande do Sul enfrenta hoje o mesmo que os apóstolos enfrentaram quando saíram pelo mundo gentílico a pregar o evangelho. Uma sociedade influenciada no mundo greco-romano, uma sociedade influenciada por deuses e mitos. Basta que você leia as tragédias gregas, em que deuses e deusas brigam, não é? Estão querendo tomar posse de alguma coisa. Por exemplo, em Atos 14:12, Paulo foi confundido com Mercúrio, o mesmo Hermes, e Barnabé foi confundido com Júpiter, ou Zeus, quando eles curaram aquele paralítico de nascença em Listra. Não é? Foram confundidos. Os deuses baixaram até nós, eles disseram. E já vieram com bois, grinaldas para oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé. E Paulo, o apóstolo, se deparou com a mesma situação que nós vivemos aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, região metropolitana, quando ele andou pelas ruas de Atenas. Lucas relata que enquanto andava pelas ruas da cidade, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Até aí tudo bem. Nós nos revoltamos com isto. Mas é uma revolta que revela que a gente fica triste com a cegueira espiritual das pessoas. A gente fica triste com o destino eterno dessas pessoas. E aí ele fala no seu discurso, né? Ele fala que andando pelas ruas da cidade, ele diz assim: atenienses, eu lhes vejo acentuadamente muito religiosos, porque andando pelas ruas da sua cidade, e encontrei muitos altares, e entre eles havia um altar que dizia ao Deus desconhecido, porque esse Deus que vocês desconhecem é o que nós adoramos. Pronto, usou um gancho. Então, sempre que eu falo de batalha espiritual, eu procuro abrir os olhos das pessoas para que vejam o mundo espiritual dos bairros de suas cidades através de monumentos, reportagens da mídia, nomes de ruas, fazer caminhadas de observação ou sair pelas zonas afastadas da cidade e observar os monumentos erguidos aos deuses diversos. Isso nos dá uma ideia. Eu ando muito de automóvel por vários lugares da região metropolitana de Porto Alegre. Aqui no município de Viamão existe um parque temático em que na entrada tem uma grande estátua de Lúcifer. E lá dentro tem os lagos com as imagens de todos os demais deuses adorados no culto africano, inclusive Lúcifer. Tá? Então, eu observo aqui as várias estátuas. Não é só aquelas estátuas para o Barás, para os deuses africanos, para Lúcifer. Então, Paulo, quando discursou para
os filósofos de Atena, ele conhecia a literatura grega, repleta de tragédias e deuses. E em 2 ou 3 ocasiões, ele citou as frases de seus poetas e escritores. Por exemplo, Paulo não ofendia a filosofia religiosa daquele povo tão culto, nem nós queremos ofender as religiões afro, apenas mostrava de maneira direta que eles adoravam os deuses errados. Aliás, 2 desses poetas foi mencionado por Paulo no seu mesmo discurso em Atena. Tá? Ele, por exemplo, ele menciona a frase, quando se refere ao Deus desconhecido, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos criaturas. Essa frase, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, é atribuída a Epimênides, poeta de Creta que escreveu em relação a Zeus, 600 anos antes de Cristo. Quer dizer, o poeta grego cretense está escrevendo em honra a Zeus, o maior dos deuses gregos. Tá? E a segunda citação, porque dele somos gerações, provém do poema Fenômena, ou Fenômenos, atribuído ao poeta Árato, que viveu no 3º século antes de Cristo. Então, eu tenho todo o texto aqui, eu peço que vocês leiam esse texto lá em Atos capítulo 17, 22 a 25. Então, através das imagens de santos católicos ou das religiões de matriz africana, pode-se avaliar o mundo espiritual em que as pessoas vivem. Porque elas erguem monumentos em honra aos seus deuses. Agora, veja bem, nós não podemos agir como no Antigo Testamento, que era uma situação peculiar em que o povo de Israel tinha que destruir aqueles altares. Mas no Novo Testamento, em nenhum momento os apóstolos saíram por aí destruindo ou falando mal da religião. Apenas eles pregavam o evangelho. Então, existem estátuas e altares aqui em Porto Alegre que foram erguidas a Lúcifer, ao Ogum, a Exum, a Pombagira, ao Zé Pilantra, ao positivismo ateu de Augusto Conte. Tem até igrejas racionais, e é uma igreja racional dedicada a Augusto Conte, e tantos outros que demonstram a cegueira espiritual das pessoas. Eu, por exemplo, no bairro onde resido, estou cercado de casas de religião de matriz africana, que em sua cegueira sujam as praças e cruzamentos com animais, frutas, bebidas, sejam como oferendas a seus deuses ou como despacho para prejudicar alguma pessoa. Assim, Porto Alegre se tornou uma cidade suja, opressa, mas não se deve culpar o povo. Mas os líderes espirituais dessas religiões que ensinam as pessoas que aqueles deuses podem livrá-las de seus males, basta fazer uma oferenda. E aí sujam as nossas praças. Existem várias rótulas em Porto Alegre com monumentos a algum desses deuses, onde todas as noites são realizadas oferendas, e eles tomaram aquele ponto da cidade com uma área praticamente sua. Não é? E Jesus advertiu a Paulo da cegueira espiritual do povo, quando Paulo estava a caminho de Damasco. E Jesus aparece para ele ao meio-dia. Jesus, quando ele pergunta, Senhor, quem és tu? Jesus disse, eu sou aquele a quem tu persegues. Levanta-te, fique em pé. Eu lhe apareci para lhe constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. E aqui está a chave. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados em Cristo Jesus. Então a igreja é comissionada a apresentar a verdade, que é abrir os olhos das pessoas e convertê-los das trevas para a luz. Tá? É o que Jesus falou. O mundo das trevas é muito grande. Se você observar aqui atrás de mim, eu tenho meu livro Forças Ocultas,
em que eu conto esse mundo espiritual e mostro o caminho para a igreja vencer como venceu nos dias apostólicos. Tá bom? Então, às vezes, alguns pastores que vêm de outras regiões do Brasil acham que nós, pastores gaúchos, somos preguiçosos, que não evangelizamos. Puro engano. Nós trabalhamos mais que qualquer pastor do resto do Brasil. Porque aqui, para a gente conseguir uma igreja de 100 membros, trabalha-se 5 anos. E você sabe que em outros lugares, para ter uma igreja de 100 membros, bastam alguns meses apenas, não é? Então, nós trabalhamos muito aqui. Tá? Então, assim como a igreja brasileira, os irmãos do Brasil nos ajudaram na grande enchente que destruiu o nosso estado, hoje eu estou fazendo um apelo para que vocês nos ajudem em oração, para que essas forças terríveis do ocultismo sejam desfeitas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe você, curte aqui e eu vou começar uma série nesse sentido aqui no meu canal. Tá bem? Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, colocar o seu joinha aí, compartilhar isso, porque nós precisamos compartilhar a realidade do mundo espiritual do Rio Grande do Sul. E eu não me iludo quanto a isto. Deus abençoe.